Vamos para a nosso terceiro vídeo da nossa série sobre o Sermão da Montanha. Vamos dar continuidade à interpretação do Sermão da Montanha, uma interpretação psicoteológica, ou seja, uma interpretação que usamos a psicologia e a teologia para interpretar as palavras e os ensinamentos de Jesus. Bem, eu sou Isaac, sou psicólogo há 23 anos, sou um apaixonado por espiritualidade, sou um apaixonado por teologia, por filosofia, e você está no canal Mentes Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu aconselho você, antes de assistir este vídeo, você assistir os dois vídeos anteriores, tá? Este é o terceiro vídeo dessa série. Antes de entrarmos nas bem-aventuranças, no vídeo anterior, a gente só deu tempo de interpretar a pequena introdução que o evangelista Mateus, uma pequena introdução que o evangelista Mateus ele faz, antes do Sermão da Montanha, só deu tempo de interpretar aquela pequena introdução. Neste vídeo eu já vou fazer um pouco diferente, não dá para interpretar palavra por palavra aqui, pessoal, porque vai ficar muito longo isso, vai ficar muito grande. Então a gente vai comentar, a gente vai falar, mas não vai ser uma interpretação palavra por palavra, ok? Antes de entrarmos nas bem-aventuranças, vou fazer um comentário, ok? Jesus estava falando para uma multidão. Não sei, talvez 2.000, 3.000 pessoas. Esse número varia. Há pesquisadores que falam até em 5.000 pessoas, outros falam de 2.000 pessoas. Então, alguma coisa entre 2.000 e 5.000 pessoas. Quando você lê o Sermão da Montanha, cada indivíduo vai ter uma interpretação do Sermão da Montanha. Cada indivíduo vai ter uma impressão do Sermão da Montanha. Isso é óbvio. Jesus, apesar de estar diante de uma multidão, Jesus era um gênio. Um gênio. Ele não estava ali falando para todo mundo. Ele estava falando para uma determinada classe de pessoas, que eram os discípulos. Porque dentro de uma multidão você vai ter, a grande maioria são curiosos. E o curioso, ele vai ouvir, ele vai achar interessante e vai entrar no ouvido, sair no outro e vai embora, e acabou ali. Mas quando você fala para um discípulo, o discípulo ele vai ouvir, ele vai tentar entender, ele vai assimilar aquelas palavras, ele vai fazer o possível para compreender aquelas palavras. Por quê? Porque o discípulo ele já está no caminho espiritual. O discípulo ele já sente a necessidade de buscar a espiritualidade. Aquele que é discípulo, ele não é mais um curioso, ele tem a necessidade de penetrar nos mistérios da espiritualidade. Tem pessoas que estão neste mundo, que ao longo de uma vida inteira não vai sentir nenhuma necessidade de buscar a espiritualidade. Tem pessoas que vão passar pela vida, pelo mundo, sem nenhuma necessidade de abrir uma escritura sagrada e ler e ver o que tem ali dentro. Tem pessoas que não têm essa necessidade. Essas pessoas estão no mundo não para buscar evolução espiritual, elas estão aqui para outras coisas. E existem aquelas pessoas que estão neste mundo para evoluir espiritualmente. Então Jesus estava falando para estas pessoas, aquelas que estavam ali buscando, estavam com fome e com sede de justiça, ou seja, com fome de Deus, com sede de Deus. Então Jesus, as palavras dele são palavras muito bem escolhidas, São palavras muito bem colocadas, porque ele quer alcançar apenas os discípulos. Então, outro comentário que eu quero fazer antes de entrarmos nas bem-aventuranças. Tem uma passagem no Evangelho muito interessante, e quem está aí assistindo a série The Chosen, que eu recomendo muitíssimo a série The Chosen, muito
Fantástica, fantástica a série The Chosen. Com certeza, aquelas pessoas que trabalham naquela série talvez nem tenham consciência disso, mas elas estão sendo ali instrumentos de algo maior. Porque a série é impecável. Os detalhes, aquelas pessoas que estão um pouco mais conscientes, percebem as nuances que tem na série. Percebe os detalhes que talvez nem os próprios criadores lá da série, talvez nem eles percebam. Mas a série é impecável. Tem uma passagem na série, que está no Evangelho, em que Nicodemos, que era um fariseu da época de Jesus, né? Um fariseu muito, muito importante, um grande professor da Torá, esse fariseu chamado Nicodemos, ele ficou encantado com Jesus, né? Qualquer pessoa que está aí no caminho espiritual ficaria encantada com Jesus. E ele ficou. Ele ficou encantado, ele ficou perplexo, e ele ficou querendo conhecer Jesus, né? Como ele faz aqueles milagres, como ele faz aquelas curas. Então Nicodemos marcou um encontro com Jesus e foi conversar com Jesus. E perguntou a Jesus como ele faz aquelas curas, como ele faz aqueles milagres. E Jesus disse algo fundamental e muito importante. Disse algo que não diria a uma outra pessoa. Disse a alguém que estava pronto para ouvir. Jesus disse: é necessário nascer de novo para fazer essas coisas, esses milagres. É necessário nascer de novo. Aquilo que nasce da carne é carne, mas aquilo que nasce do espírito é espírito, ou seja, é imortal, é eterno, é perfeito, é puro, é imaculado. Aquilo que nasce do espírito é eterno, não conhece nem o nascer, nem o morrer. Aquilo que nasce do espírito é imaculado, não vê imperfeição em nada, porque é puro. O que nasce da carne é perecível, é filha do tempo, vai perecer no tempo, não é perfeito. Mas o que nasce do espírito é puro, é imaculado. Então Jesus, ele diz isso a Nicodemos. E o Sermão da Montanha, todo o Sermão da Montanha, Jesus está ensinando você a nascer de novo. Claro que não é lendo uma vez ou duas vezes que você vai entender o Sermão da Montanha. Mas o Sermão da Montanha é um método, é um ensinamento para você nascer do Espírito, que é aquilo que você realmente é, a sua essência. Ok? Dito isso, feito esse pequeno comentário, eu fico preocupado com o tempo. 8 minutos. Quando eu faço mentoria, né, quando eu estou fazendo mentoria, aí sim dá para... Mentoria dura 3 horas, tem aula minha que dura até mais. Então dá para interpretar palavra por palavra, mas aqui, pessoal, não dá para fazer isso, vai ficar muito longo, né? Então vamos lá para as bem-aventuranças. Eu estou usando essa Bíblia aqui. Gente, essa Bíblia, não ganho nada, eu não estou fazendo propaganda, mas não ganho nada, até porque meu canal é pequeno, ninguém vai me pagar para fazer isso. Essa Bíblia é a Bíblia oficial aqui da Igreja Católica no Brasil. Essa Bíblia é muito boa, pessoal. É muito boa. Se você estiver aí pensando em comprar uma outra Bíblia, ou se você não tem e está querendo comprar uma Bíblia, eu aconselho essa aqui. R$ 39,00 essa Bíblia. R$ 39,00 essa Bíblia aqui na Amazon. Ó, gente, não estou ganhando nada com isso, tá? Mas essa Bíblia é muito boa e a tradução dela é excelente. E eu estou usando a tradução dessa Bíblia aqui nesse trabalho que estamos fazendo. Se você estiver usando uma outra Bíblia, não tem problema, tá? Mas eu estou usando essa porque a tradução dela é excelente e é muito exata. Vamos para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça,
porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Desculpe, pessoal, deixa eu tomar uma água aqui. Bem, as bem-aventuranças, ele falou para aquele que está no caminho da espiritualidade. Aquele que é um discípulo, aquele que vai ouvir, vai se interessar, vai buscar compreender. Essas palavras vão ficar na mente do discípulo, martelando. O que ele quer dizer com aquilo? O que ele quis dizer com aquilo? E essas palavras vão germinar, vão florescer na mente do discípulo. E ele vai passar a seguir esses ensinamentos. Os curiosos vão ouvir isso aqui e vão dizer, isso é um absurdo, é impossível seguir isso. Quando você lê todo o Sermão da Montanha, você vai ver partes do Sermão da Montanha, que na verdade é uma continuidade das bem-aventuranças. Você vai ver partes do Sermão da Montanha que Jesus diz, ame o teu inimigo, ore pelo teu inimigo. Se alguém bater na tua face, vire o outro lado da face também. Então as pessoas que não estão no caminho da espiritualidade vão interpretar isso como um absurdo, isso é algo impossível, Jesus é um louco, é até depressivo, é um masoquista que gosta até de apanhar dos inimigos. Mas na verdade, essas palavras de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, ele está falando dos seus estados mentais. Vai faltar energia aqui, parece. Piscou aqui a lâmpada. Mas como eu estava falando, Jesus, ele está falando dos seus estados mentais. Ele está falando daqueles estados mentais que te aproximam de Deus. Ele está falando dos estados mentais que vão te ajudar a ter a percepção do que é Deus. Por isso ele fala sobre ser manso, ser pacífico, não violento, ser humilde, ser altruísta. São estados mentais que irão te aproximar de Deus. O seu ego, ele está repleto de estados mentais, de emoções e sentimentos que te afastam de Deus. O ego é o grande problema. O ego é o grande problema na vida do indivíduo que está buscando a espiritualidade. É o ego que cega as pessoas com relação à espiritualidade. O ego cria uma realidade separada e diferente de Deus. O ego é a única coisa no universo que cria uma realidade que é oposta a Deus, cria uma realidade que é contrária a Deus, e além de criar uma realidade negativa, uma realidade que não te permite perceber Deus, ele impede você de superar ele próprio. O ego é uma estrutura psicológica, o ego é uma entidade psicológica que cria todo tipo de impedimento para que você cresça no seu caminho espiritual. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e você vê passagens bíblicas que fala sobre demônios, que fala sobre o anjo caído, que fala sobre o anticristo, tudo isso é uma referência ao ego humano. Porque o ego é a única coisa, é a única estrutura no universo que cria uma realidade separada de Deus e contrária à realidade divina. Toda vez que você estiver em alguma escritura sagrada, lendo, estudando, e você vê ali termos sobre demônios, sobre anticristo, o anjo caído, tudo isso é uma referência ao ego. Então, bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os pobres no espírito. Aqui Jesus está falando uma coisa interessante. Jesus está se referindo aqui, isso é muito importante, essa bem-aventurança. É uma das frases mais extraordinárias, né, de Jesus. É uma bem-aventurança que está no presente. Todas as outras bem-aventuranças estão no futuro. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados no futuro. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa primeira bem-aventurança, né, Jesus está falando no presente. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí eu pergunto a vocês, quem é merecedor? Aqui e agora. Quem é merecedor? Aqui e agora de estar no reino dos céus. Jesus está falando desse indivíduo, aquele que é merecedor agora, não no futuro, não amanhã, não depois da manhã, agora. É deles o reino dos céus, os pobres no espírito. Jesus está falando a respeito daquele que transcendeu o ego. Essa bem-aventurança, Jesus está dizendo sobre aqueles que se iluminaram, aquelas pessoas que conseguiram transcender o ego, que foram além do ego. É dele o reino dos céus, agora, neste momento. Essa bem-aventurança, Jesus está falando daqueles que transcenderam o ego, daqueles que atingiram a iluminação, aqueles que superaram o ego, porque o ego é um mundo dentro de você. Por isso Jesus disse, eu venci o mundo. Tem uma parte que ele fala isso. Tá? Eu venci o mundo. O ego é um mundo dentro de você. É o sexo dentro de você. É a violência dentro de você. O mundo é a mesquinha, aquilo que é mesquinho dentro de você. Aquilo que é egoísta dentro de você. O ego é um mundo. É o seu desejo pelo mundo. É o seu desejo por riqueza material, é a sua ambição, é a sua ganância, é a sua inveja. Isso tudo é o ego, é o mundo dentro de você. O mundo é isso, o mundo é competição, o mundo é o desejo de ser melhor do que o outro, o mundo é o desejo de ser maior do que o outro, o mundo é o desejo de se satisfazer primeiro, eu primeiro, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, depois eu vou pensar no outro. O mundo é o egoísmo dentro de você. O ego é o mundo na sua memória. Eu venci o mundo, eu venci o ego, eu transcendi o ego. Essa bem-aventurança, Jesus está se referindo àqueles que atingiram a iluminação. Para este indivíduo, o reino dos céus é uma realidade hoje, agora, neste instante. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Você só consegue viver essa realidade que Jesus chamava de reino dos céus e chamava de reino de Deus. Você só consegue viver esta realidade quando você transcende o ego. Não quero que você pense que o ego é um grande inimigo em você. O ego, ele é um estágio evolutivo, no desenvolvimento humano. O ego é um estágio, não só humano, o ego é um estágio evolutivo do universo. O ego é um nível evolutivo, do universo. Mineral, vegetal, animal, e aí entrou o ser humano, e no ser humano, essa estrutura psicossomática se desenvolveu, que chamamos de ego. Esse mundo mental, esse mundo psicológico que está aí dentro de você, criando realidades, criando fantasias, criando uma série de situações, emoções positivas, emoções negativas. A sua mente é um mundo, a sua mente é um universo. Só aquele que já está observando a própria mente sabe disso. Pessoal, está um barulho aqui, eu estou no 30º andar e está ventando muito. E o vento na janela, faz aquele barulho, Caso você estiver ouvindo esse barulho aí, se o microfone estiver captando, tente ignorar, tá? Mas tá ventando muito hoje. Eu estou no 30º andar, é muito alto, então venta bastante.
Tente ignorar se tivesse barulho aí. Então, o ego, ele cria uma bolha de realidade em que você não consegue sair dessa bolha de realidade. O ego, ele cria uma realidade individual, pessoal para cada indivíduo. Às vezes essa bolha de realidade, às vezes ela é positiva, ela é mais prazerosa do que dolorosa. E aí o indivíduo tem uma sensação de que vive uma vida boa. Às vezes essa bolha de realidade ela é muito mais dolorosa do que prazerosa. E aí o indivíduo tem aquela vívida experiência da infelicidade, do sofrimento. Mas em ambos os casos, ainda assim, tanto uma bolha de realidade positiva ou negativa, ainda assim não é a realidade que Jesus estava se referindo. O ego cria uma realidade contrária à realidade que Jesus chamava de reino dos céus. E você não consegue ver esse estado de consciência que Jesus chamava de reino dos céus, você simplesmente fica cego. Ele está diante de você, do momento que você acorda até o momento que você adormece à noite. Deus, você está completamente cercado por Deus de todos os lados. Mas o seu ego não permite que você perceba. Você está cercado por Deus de todos os lados, tanto externamente quanto internamente. Mas o seu ego, que fabrica uma realidade fictícia, ilusória, de instante a instante, de momento a momento, o seu ego cria um pensamento e você é conduzido por aquele pensamento. Cria outro pensamento, você é conduzido por aquele pensamento. Às vezes o pensamento é positivo e aí você sente prazer com aquele pensamento. Às vezes o pensamento é negativo e você sente dor com aquele pensamento. E aí você vive a sua vida inteira tentando e buscando prazeres no ego e fugindo das dores do ego. E você não percebe isso. E você está cercado por Deus de todos os lados e você não consegue captar isso. Simplesmente não consegue. O ego, ele é uma crosta que te envolve e que você não enxerga nada além dele mesmo, além do próprio ego. Você está cercado todos os dias de milagres. Pense no planeta Terra, essa bolinha azul que fica flutuando no universo. Essa bolinha azul tem 5 bilhões de anos. Tem 5 bilhões de anos que essa bolinha azul está flutuando no universo. Todos os dias o sol nasce e se põe. Todos os dias acontecem milagres nessa bolinha azul. Pessoas nascem, coisas acontecem, e você nem pensa nisso. Você nem pensa no oxigênio que você respira aí. Sem esse oxigênio você morre em 3 minutos. E você nem sabe de onde vem esse oxigênio. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Todos os dias o sol nasce, para justos e injustos. Isso é um milagre. Sem o sol não haveria vida aqui. Você está cercado por milagres e você nem percebe isso. O seu corpo, milhões e milhões de processos químicos acontecendo no seu corpo. Uma perfeição absurda. E você nem pensa sobre isso. Então você está cercado por Deus de todos os lados e você não percebe isso. Porque o ego não permite que você tenha essa percepção. E aí Jesus diz: bem-aventurados os pobres no espírito, bem-aventurados aqueles que transcendeu o ego, aqueles que transcendeu o mundo dos pensamentos, da imaginação, da fantasia, o mundo das ficções. A sua mente é o tempo todo criando narrativas, histórias para você. Eu sou feliz, eu sou infeliz, eu sou saudável, eu sou doente, eu sou rico, eu sou pobre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou capaz, eu sou incapaz. Tudo isso são histórias que o ego cria para você e você acredita nisso. Quando o seu ego cria uma narrativa positiva, você se apega a essa narrativa. Eu sou o cara. Eu sou o cara.
tenho dinheiro, tenho poder, sou isso, sou aquilo, e você se agarra a isso. Qualquer coisa que ameace isso vira seu inimigo. E aí, ou então o ego cria uma narrativa negativa, não consigo nada, eu sou um derrotado, tudo que eu faço dá errado, eu preciso mudar isso. E aí você começa uma luta, uma batalha para mudar isso. Então, isso é o ego. E você não percebe o milagre que você é, o milagre que a vida é, o milagre que está à sua volta, todos os dias. O ego é o grande anticristo. O ego é o grande anticristo. Todas as vezes que você lê na Bíblia referências ao anjo caído, anticristo, é o ego. O seu ego. Essa coisa que está aí o tempo todo na sua cabeça, falando ininterruptamente. Isso é o ego. Bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é, aqui e agora, o reino dos céus. Quando você transcende este ego, você percebe a realidade pela primeira vez. Quando você transcende esse estágio, esse nível evolutivo que chamamos de ego, quando você transcende esse nível evolutivo, você enxerga, você percebe e você experiencia a realidade pela primeira vez. 26 minutos. Eu vou ficando por aqui. Primeira bem-aventurança. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.